A cirurgia de mamoplastia redutora e a cirurgia de lifting de mama ou a mastopexia, também chamada de mastopexia, são cirurgias muito parecidas. Qual a diferença de uma para outra? O lifting da mama ou a mastopexia faz apenas o levantamento e a remodelação dessa mama. A mamoplastia redutora faz o levantamento e a remodelação dessa mama, mas com uma retirada, uma redução do tecido mamário para reduzir o tamanho global da mama. Quando a gente indica esse tipo de cirurgia? Principalmente quando você tem uma ptose, uma flacidez das mamas com uma descida da posição das areolas. Quando essas areolas estão mal posicionadas, essa cirurgia já é indicada para o reposicionamento da areola. Quais são as cicatrizes usadas nesse tipo de cirurgia? No caso de pequenas pitoses, uma queda leve da areola, a gente pode indicar apenas uma incisão periareolar em formato de meia-lua para erguer somente essa areola. Pode ser usada também uma incisão em torno de toda a areola quando a flacidez é um pouco maior. Uma incisão vertical, que a gente chama de pirulito, que é em torno da areola e na coluna da mama, e a incisão em âncora ou T invertido. Tá bem? Tanto uma cirurgia quanto a outra, a gente pode utilizar também a prótese para melhorar um pouco mais o contorno e o formato dessa mama. Quando a gente vai fazer uma mamoplastia redutora e vai utilizar a prótese, a gente precisa fazer uma remoção um pouco maior desse tecido mamário para que a gente inclua essa prótese e ainda assim essa mama fique com o tamanho adequado. Quando a gente vai fazer o lifting de mamas, a gente consegue conversar com a paciente, geralmente é a paciente que tem um volume mamário mais escasso, e a gente vai fazer o levantamento da mama e colocar a prótese. A gente tem uma conversa muito longa com relação ao volume final esperado, ao formato, porque muitas vezes quando se fala em inclusão de prótese, a paciente associa um aumento exagerado na mama e nem sempre ela está buscando isso. Mas isso não necessariamente vai acontecer desde que a gente escolha adequadamente o perfil dessa prótese e o volume dessa prótese. Agora, também não quer dizer que você vai realizar uma cirurgia de mamoplastia redutora ou de lifting de mamas e tenha que colocar prótese. Então, isso é muito discutido e conversado essa necessidade durante a consulta. Esse tipo de cirurgia pode ser realizado com anestesia geral ou anestesia peridural com sedação, ou mesmo anestesia local quando são pequenos volumes. É muito difícil uma mamoplastia redutora a gente fazer com local e sedação porque a gente tem que trabalhar em volumes maiores da mama, então é mais difícil trabalhar com anestesia local e sedação. Na maioria das vezes é um bloqueio, que é a peridural, ou mesmo no geral. O pós-operatório dessa cirurgia é bem tranquilo, porque ele não tem dor, mas exige uma série de cuidados, como não praticar atividade física por 30 dias, evitar pegar peso, movimentos amplos e bruscos com os braços podem abrir as suturas, causar deiscência dessas cicatrizes, abrir essas cicatrizes, então é um cuidado que a gente pede. O paciente durante 30 dias tem que dormir também de barriga para cima para evitar uma movimentação dessa mama no dormir, então a gente tem que ficar com essa posição sempre dormindo de barriga para cima. Mas o retorno às atividades habituais, ao trabalho, em torno de 15 dias a gente já libera o retorno dessa paciente. Vai haver uma diminuição da sensibilidade da areola, sim, porque vai ter uma cicatriz em torno dela, então a parte nervosa vai ser lesada, mas aos poucos isso se refaz, salvo as grandes ressecções de mamoplastia, que acaba tendo uma lesão maior de tecido mamário, mas na grande maioria das vezes a sensibilidade da areola vai voltando ao longo do tempo. O tempo de internação dessa cirurgia é em torno de 12 horas e o uso do sutiã cirúrgico adequado a gente pede por 30 dias. E também é uma cirurgia que eu recomendo a drenagem linfática. A gente começa a drenagem linfática em torno de 3 a 4 dias, mais ou menos, de pós-operatório. É uma cirurgia com insatisfação muito grande e com um ano e meio, mais ou menos, de pós-operatório, as cicatrizes elas estão realmente bem claras e pouco perceptíveis, diferente do pós-operatório de até 3 meses que a gente